eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa. São eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados como os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que nós nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. O nosso tema de reflexão hoje é sobre a lei divina natural, conhecimento da lei natural. São as questões 623 a 626. São 4 questões. Nós vamos, primeiramente, trabalhar 3 questões juntas, deixando as 625 por último, para o final. Por quê? Porque as 3 elas se entrelaçam em termos de dúvidas e explicações. E deixamos para o final a 625, que, no nosso entendimento, é a mais importante para a nossa reflexão. Na 623, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? E a resposta é a seguinte: certamente, hão dado causa a que os homens já transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênios, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. A 624, ela complementa a resposta a essa questão aqui, por isso nós não vamos nem comentar essa questão agora. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Pergunta Kardec. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Nesse aspecto aí, nós vamos ver a primeira pergunta de Kardec com a segunda. Que Kardec, quando perguntava, ele perguntava aleatoriamente no início. Depois que ele começou a organizar dentro dos temas do assunto. E às vezes chegam perguntas que elas estão alinhadas uma com a outra, mas que às vezes até nós nem percebemos a diferença de uma para a outra. Repara no detalhe. Quando nos profetas verdadeiros que vêm trazendo mensagem, os espíritos respondem o seguinte, que nós podemos conhecer pelas suas palavras e pelos seus atos. Ora, se eu conheço os bons, eu também reconheço os ruins. Eu tenho que conhecer a minha referência. Nós temos que ter uma referência para poder julgar e avaliar aquilo que nós estamos ouvindo. Nós estamos fazendo um estudo aqui e cada um tem um embasamento diferente do outro pelas informações que nós recebemos. O que às vezes acontece? Um tem uma visão, outro tem outra visão. Quando nós estamos estudando, a vantagem é essa, unificar dentro do possível o pensamento que se aproxima mais daquilo que é importante para nós. Em primeiro lugar, por quê? Kardec chama a atenção nossa sobre a escala dos espíritos. Então, a escala dos espíritos determina que cada um tem uma compreensão diferente da outra. Nem todos são iguais nessas preocupações. E, por outro lado, na vida prática encarnado, cada um de nós temos um objetivo às vezes. Quantas vezes nós não procuramos a doutrina para tirar proveito do benefício dela nos socorrer? E não de nós ajudarmos quem precisa. São coisinhas que nós temos que refletir, baseado, inclusive, na mensagem de leitura do Vinha de Luz, que diz, conhecerei meus discípulos por amar isso mesmo. Meus discípulos se amam acima de tudo. Essa é a própria Jesus. Então, nós ainda estamos, muitos de nós estamos distantes de ser um discípulo dele. Nós estamos caminhando com essa ideia, não é isso? E na 625... 626, aliás, que nós vamos pular, deixar 625 por último, Kardec pergunta o seguinte, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens obtiveram? E aí os espíritos respondem, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos, todos que as meditaram sobre a sabedoria, hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Olha só o detalhe.
Então, a pergunta é, se nós estamos, né, sem entender, porque nós não procuramos ainda. Se procurarmos, nós vamos encontrar. Bater e abrir-se-vos-á. Pedir e obtereis. Buscar e achareis. É o que Jesus ensina para nós no sermão. Agora, nós, às vezes, o que nós procuramos querendo conhecer? Nós não queremos o conhecimento. E aí nós vamos em Jesus. Agora, para alinhar e fechar o nosso raciocínio com as perguntas todas. Na 625, a pergunta ela é normal, a resposta é a menor que tem no livro dos Espíritos. Dos Espíritos orientadores, é a menor resposta que nós temos. Só tem 5 letras. Eles perguntam, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta vem apenas, Jesus. Só isso, mais nada. É nisso que nós temos que concentrar nossa atenção. Quando a resposta é muito curta, é que tem muita coisa para refletir. Não dá para apanhar numa resposta apenas aqui. Então, nós temos que buscar muitas informações para que complemente aqui o porquê que Jesus é o guia e modelo nosso. Nesse aspecto aí, nós chamamos a atenção, nós estamos numa casa que o mentor é Bezerra de Menezes. Ele diz para nós o seguinte, se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Repara bem detalhe, nós separamos aqui algumas colocações que Jesus fez, do que ele fazia, o que ele pretendia, para nós avaliarmos, porque muita gente diz que conhece Jesus. Não é tão simples conhecê-lo. Nós sabemos da importância que ele tem na solução dos nossos problemas, mas nós não podemos esquecer que ele tem que seguir uma regra. Ele não pode derrogar a lei. Ele disse isso para nós. Se nós não estivermos dentro da lei, ele não vai poder nos ajudar, a não ser que nós tenhamos vontade de voltar a praticar a lei. Nesse aspecto aí, nós vamos apenas alinhar para fazer a linha do tempo de compreensão. Quando nós somos criados, no início da criação, não estamos nem em planeta ainda, nós somos direcionados pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que é soberana. A vontade de Deus é soberana. Jesus vai falar isso para nós no Sermão da Montanha. E nós criados, praticamente todos iguais, e aí nós temos um pequeno problema de aprendizagem. Se nós perguntarmos aqui como Deus nos criou, como Deus criou os espíritos, 90% responde que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Não é essa a resposta que nós temos? Mas, na verdade, o espírito não é uma criação. Ele é um estágio que a criação alcança. A nossa origem está na questão 540. Kardec faz uma pergunta que não tem nada a ver com a nossa origem. Mas os espíritos reveladores, ao explicar a sequência de trabalho que o espírito tem, aí eles dão no finalzinho dela a nossa origem, a nossa criação, quando eles dizem o seguinte, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o ato primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vossa canhada de espírito não está em condições de apreender no seu conjunto. Olha só, ele diz assim, desde o ato primitivo até o arcanjo, todos começaram pelo átomo, ou seja, todos iguais. Para falar sobre o arcanjo, Jesus é um arcanjo. Nós nem anjos somos ainda, nem espírito superior nós somos ainda, nós somos imperfeitos. Então, vê a distância que nós temos dele. Mas todos começamos do mesmo lugar. E aí nós vamos na questão 27, que diz que existe... Kardec pergunta... A matéria e o espírito nos formam o universo? Não, são 3 elementos. Acima de tudo, Deus. Deus, espírito e matéria. O princípio e tudo que existe. A trindade universal. Ou seja, na verdade, só existem 3 elementos básicos de tudo. O Criador, que nós vamos nem questionar isso. A matéria e nós. E quando nós dizemos nós, está incluso Jesus também. Só tem isso. O resto é tudo variação. Toda a lição que vem vai vir para quê? Para a matéria? Não vem para nós. Só nós que temos que aprender. É por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por outro lado, tem uma conversação que Jesus, quando está discutindo com o doutor Dalei, eles ficam assim, meio abismados dele conhecer tanta coisa sem haver estudado. E a resposta que Jesus dá a eles é o seguinte, a explicação, na verdade, que Jesus dá para eles é o seguinte, a minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Ora, se Jesus não tem uma doutrina,
ele aplica a doutrina que é ensinada por aquele que o enviou, e foi o Criador que o enviou, que nos colocou nas mãos dele, então ele não pode mudar nada, porque Deus é imutável. E Jesus também diz no Sermão do Cenáculo, eu e o Pai somos um. Então ele se identifica com o Pai. É o único no nosso planeta que pode se identificar como Pai. Para ter noção sobre isso, no Sermão do Cenáculo, conversando com Felipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde para Felipe dizendo o seguinte, Felipe, há quanto tempo estamos juntos, você não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizer, mostra-nos o Pai? Então, Jesus não dizia isso por arrogância, não. É por compreensão. Aí nós começamos a entender o seguinte. No início da criação, o Criador, a vontade dele impera em todos os universos, em tudo. Mas tem um tipo de princípio inteligente que não segue o caminho do bem. De onde nós tiramos aquela resposta que nós somos criados simples ignorantes? Da 115. E é lá na 115 está a explicação do nosso percalço, da nossa falha. Porque ela diz o seguinte, Deus dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar e alcançam mais rapidamente a felicidade prometida. Outros se rebelam e se revoltam, e para esse a eternidade é mais longa. Ora, o que nós vimos aí nessa resposta? Que formam dois grupos fortes. O que segue o caminho do bem absoluto desde o começo e do final, do mal absoluto até o final. Onde é que está essa? Não está na 115, não, está na 124. Kardec, baseado nessas questões, ele pergunta aos espíritos, pois que há, então, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e há os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do mal absoluto. Deve haver a quantidade intermediária? Não, sim. E essa é a maioria responder a ele. Ora, por que nós mencionamos as questões? Que se eu falar o que está escrito sem dizer onde está, vai achar que nós estamos criando uma filosofia diferente. Não, está tudo escrito no livro dos Espíritos e no Evangelho. Os dois se fundem, que é essa a proposta de Jesus. Vou enviar o Consolador, que vai lançar luz em tudo que vos tenho ensinado. Nesse aspecto aí, reparabilitário, Jesus tem um objetivo. E nós temos que prestar atenção no objetivo dele. Há um princípio doutrinário que Jesus diz para nós, mais será cobrado a quem mais foi dado. Nós dissemos que no início nós somos guiados ou conduzidos pela vontade de Deus. Quando nós somos transferidos para um planeta, nós vamos encontrar isso na 234, 235, 236 dos Espíritos. Lá que está a nossa transferência de lá para cá. 235, quando fala dos mundos transitórios. Então, o que acontece? Quando nós chegamos no planeta, aí nós passamos a ser dirigidos por uma lei, que é a chamada lei de Deus, ou seja, para nós aprendermos a cumprir as leis de Deus para poder fazer naturalmente a vontade de Deus. Por que isso? Deus não impõe nada a ninguém, não premia nem castiga, é tudo obra de cada um de nós. Como ele é eterno, ele sabe que todo mundo vai chegar na perfeição. E aí tem um detalhe que Kardec coloca para nós que nós temos que alinhar. É a 115, que nós já mencionamos, a 116, 117, 118, está tudo na sequência. Essas 4 questões nós temos que alinhar para poder entender a base do que nós temos que aprender a fazer aqui no planeta. Na 116, lá está escrito, todos se tornarão perfeitos. Ora, quem é que não se tranquiliza sabendo que todo vai ficar perfeito? Imagine se nós estamos no planeta e aqui diz que todo vai ficar rico. A gente fica feliz da vida. Mas não é assim que funciona. Vai ficar perfeito quando? Aí vem a 117. É o espírito que participa da sua evolução? Certamente. Então, Kardec faz a pergunta e coloca na ordem. Então, vai depender de nós aplicar a nossa determinação para poder mais rapidamente. E na 118 vem uma resposta também que nos dá um certo alento. Na 118 que nós não retrocedemos, o Espírito não retrocede. Ora, se eu tenho uma certeza que eu vou chegar na perfeição e não vou retroceder, tudo que eu fizer de bom vai somar ao meu favor. Então, eu acho que o que eu fizer está muito bom. Só que é o seguinte, eu esqueço que para isso nós temos um programa a seguir. Jesus tem um programa a seguir. Nós, às vezes, falamos sobre Jesus e poucos de nós sabemos há quanto tempo nós estamos com Jesus. Dentro do Sermão do Cenáculo, ele passa uma ideia para nós. O André Luiz diz que nós estamos com ele há bilhões de anos. Só para ter uma noção sobre isso, o André Luiz falando sobre a nossa viagem dos reinos inferiores, ele diz para nós que nós
do vírus até uma da caverna, nós levamos 15 milhões de séculos, ou seja, 1,5 bilhão de anos. E Jesus diz para nós que ele faz no sermão do Cenáculo, ele diz: Pai, eu quero realmente que abençoar aqueles que estão comigo para eles verem a minha glória, pois que me amastes antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse fundado, criado, construído, Jesus estava com ele e nós foram passados a ele. Então, nós estamos com ele antes da fundação do mundo. A ciência do mundo diz que nós temos 4,5 bilhões de anos no planeta. Nós estamos muito mais tempo do que isso. Então, nós verificamos. Aí nós estamos começando a entender qual é a relação de Jesus conosco. E ele diz: eu desci dos céus, em João ele diz para nós, não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é de que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou. Ou seja, ela é a vontade dele, é essa: fazer a vontade do Pai. E nós? Qual é a nossa vontade? É que eles façam a nossa vontade. E não nós fazemos a vontade de quem nos enviou para cá. E a vontade daqueles que nos enviou para cá é que nós tenhamos resignação, submissão. São 2 fatores básicos para nós. E evitarmos sempre ter 3 comportamentos que nós temos que lutar contra ele: revolta, desespero e remorso. Quantas vezes nós atendemos pessoas que chegam realmente revoltadas com a vida, porque nada dá certo para ela. Já andei em tudo quanto é religião, nada, quer dizer, ela andou em todas as religiões, nenhuma dá certo para ela, porque ela quer que tudo muda em torno dela, não ela fazer a mudança. Nós é que temos que mudar. Se as coisas não estiverem bem, muda que muda. Nesse aspecto aí, Jesus diz, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, ele diz no Sermão da Montanha: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, se nós estamos estudando a lei natural, que é para aprender a respeitar a lei, para poder automaticamente, espontaneamente, fazer a vontade de Deus, nós temos que começar realmente a respeitar essa lei. E que leis são elas? Nós vamos citar as básicas: lei de causa e efeito, lei de ação-reação, lei dos contrários, lei de sequência e consequência. São as básicas. Como é que nós podemos identificar essas leis? A lei de causa e efeito, ela atinge coisas e seres. Ela é genérica. Atua só no planeta. A lei de ação-reação, ela atua sobre os seres. Somos nós. Só que ela abrange não só a presente existência, mas as anteriores também. E aí é isso que nos atrapalha às vezes. Nós esquecemos que nós deixamos lá para trás para consertar agora aqui. E nós não mudamos por conta disso. Então, nós achamos que alguém está sendo ingrato conosco. E tem a lei dos contrários e a lei da lei de sequência e consequência. Vamos falar da lei de sequência e consequência. Como é que ela funciona? A lei de sequência é aquilo que não dá para impedir, nós não podemos mudar. Por exemplo, todos nós não fomos dormir ontem? Dormimos ontem e acordamos hoje de manhã. Isso é o mais normal entre nós. Todo mundo aceita isso. Isso é lei natural. Vamos dormir, vamos acordar. Eu aceito e ainda agradeço por isso que eu descanso. Ora, quando eu reencarno, o que acontece? Eu tenho que desencarnar. Aí a gente já não aceita. A gente quer achar que nós podemos explicar melhor essa lei. Ao fato de não aceitar, nós já estamos sendo insubordinados com aquele que nos dirige. Por outro lado, Jesus coloca, nós só temos 2 coisas para fazer aqui nesse planeta: perdoar e conciliar com os nossos adversários para poder evoluir. Só isso. Jesus diz: conciliar o mais depressa possível com o teu adversário enquanto estiver com ele a caminho, para que o teu adversário não entregue ao juiz, o juiz te encaminhe para o carcereiro, o carcereiro te coloca na prisão. Em verdade vos digo, não sairá dali até que pague o último centil. Ora, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos presos. Nós, como espírito, estamos presos aonde? No planeta, e a nossa cela é o nosso perispírito. A nossa cela é o perispírito. Aqui nós temos a questão, diz que os espíritos não lembram do que foi no passado. Eu tinha uma grande dúvida sobre a respeito, como é que funcionava esse princípio aí. Lendo o livro do Dr. Bezerra de Menezes, Drama da Obsessão, eu encontrei a resposta que eu procurava. Ele diz para nós ali, é uma frase só, de 2 palavras, que esclarece uma série de dúvidas.
Ele diz, a consciência, de acordo com o Dr. Bezerra Menezes, no livro da Obsessão, é arquivos mentais do perispírito. Ora, como é o arquivo mental do perispírito, eu arquivo tudo, cada vez que eu mergulho para a experiência, eu faço um acordo lá em cima, aceito tudo e mergulho. Só que quando eu mergulho, aquilo que eu acertei lá antes de vir para cá, não lembro de nada. Por isso que temos livros aqui para fazer recordar e saber que alguma coisa está ligada comigo lá atrás, mas eu não lembro de nada. Como está no meu arquivo perispiritual, ela está no arquivo que ficou da vida passada, não nessa. Então, não vou conseguir lembrar, a não ser que faça regressão de memória. Ou meditação que possa ajudar. E mesmo voltando para o outro lado, nós não lembramos de imediato das vidas passadas. André Luiz passou por isso. Nós temos que, às vezes, se precisar e merecermos, levar em algum departamento para mergulhar nas nossas consciências para poder buscar essa informação. Leon Denis diz para nós que a nossa consciência é a soma das experiências que nós tivemos na vida. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais detalhado a nossa memória, é legal ler o Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, onde o Clarence explica detalhadamente o problema da consciência. Ela não perde nada e Leon Denis confirma essa informação muito antes dele. Então, a nossa consciência registra tudo, está tudo dentro de nós. Por que nós viemos para um planeta? Porque aqui a lei pode nos obrigar, num perispírito, aceitando uma reencarnação que não é imposta também, raramente ela é imposta, só imposta numa condição, quando há algum intercessor agindo em nosso nome. Ele assume todo. É o caso da mãe do André Luiz e do Quinto Varro no livro Ave Cristo. Só. Fora disso, não. Nós assumimos do outro lado vir e fazer. Temos até irmãos nossos do outro lado que diz o seguinte: permita que eu possa mergulhar, que eu vou procurar um a um aqueles que eu ofendi e pedir perdão a eles. E isso quando está sofrendo lá. Chega aqui, não faz isso. Como o meu tempo está escoando, que eu tenho... Quanto tempo eu tenho? Tem ideia, não? Ainda tem 10 minutos. Tenho? Então estou preocupado com 10 minutos. Então, repara bem. Aí eu vou correr um pouco menos. Então, o que acontece? Vou botar a tua voz. Oi? Olha eu aí, Serginho. As provas. Nós estamos no mundo de provas, gente. Que está se preparando para passar para outro nível. E só vai passar quem passar nessa prova. E como é que funciona a prova? A prova funciona da seguinte maneira. Eu estou com um problema muito sério. É a minha prova séria que é a prova? Não. É a minha reação diante dela. Quando Jesus é modelo, ele não precisava vir ao planeta. Mas, no entanto, ele foi pregado na cruz sem merecer passar aqui. Não disse um ai. Não reclamou de nada. E ainda disse mais. Eu poderia pedir ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos para... Eu não cairia na mão daqueles que querem me sacrificar. Então, para detalhe, ele enfrentou... É isso o modelo dele. Mas eu não sou... Aí, nessa hora, eu não sou Jesus. Ele é um modelo nesse sentido. É de comportamento, cada um no seu nível de elevação. Mas será cobrado a quem mais foi dado. E nós não podemos fugir do princípio básico para nós. Não importa o nível nosso. A cada um, segundo as suas próprias obras. Então, eu posso ter uma vida muito boa, feliz, rico e poderoso, e não saber viver essa prova, porque é como eu ajo diante da facilidade. Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro. O rico tinha tudo que a gente sonha. O Lázaro só tinha tudo que a gente não quer. No entanto, quem são vitoriosos daqui? O Lázaro, não o rico. Porque o comportamento, mas, no entanto, o rico, compreendendo que tinha ofendido a lei de Deus e Jesus, que conta a parábola, mostrando que ele entendeu do outro lado. O pior que nós, às vezes, falamos para irmãos que estão desencarnados, e acham que eles não entenderam ainda. E é esse o objetivo de fazer cair nessa realidade. O rico, quando chegou do outro lado, aí ele foi submisso e resignado. E disse: Pai Abraão, daria para Lázaro na minha casa, falar com meu pai e meus irmãos, para não fazer o que eu fazia, para não vir sofrer como eu estou sofrendo? E aí Jesus respondeu: esse tem Moisés e os profetas, que o escutem. É escutar. Nós temos que aprender. Aqui diz que desde que temos longínquo, nós recebemos informações. Moisés começou a trazer as informações para nós de maneira detalhada. Os 10 mandamentos é prova disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo a ti mesmo. São princípios que nós temos que aprender a respeitar. E isso nós temos há muito tempo. Agora, não é todo mundo. Alguns já cumprem isso, está lá nos planos elevados. Só para reparar, nós temos alguns planos acima de nós, tem 3 regiões umbralinas.
Mas acima da região de Brasília tem duas regiões onde estão os espíritos que se dedicaram à ciência e aqueles que se dedicaram ao bem da humanidade. Esse daí, os inferiores, não chegam de jeito nenhum lá. É uma escala especial. E, por último, tem aqueles que participam da diretriz do planeta. Então, são bilhões de seres que já alcançaram essa glória de continuar no planeta. E o que é continuar no planeta? Ser manso. É isso que Jesus diz. Bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Então, são três coisas que nós temos que evitar: revolta, desespero e remorso. Por que isso? A revolta é meu inconformismo com tudo que está acontecendo. A cada um segundo as suas próprias obras, eu vejo o fulano lá, do outro lado, que nem conheço, errando, já fico encrencado com ele. Gente, a prova é dele. Quando eu julgo, já estou infringindo a lei que Jesus deixou para nós. Não julgueis, para que não... E nós infringimos de graça. De graça. Sem medir as consequências. Como é que nós podemos ser discípulos de Jesus se nem o mínimo nós respeitamos o que ele nos pediu? Porque repara o cisco no outro teu irmão, se tens uma trave no teu, tira a primeira trave do teu, depois para tirar o outro teu irmão. E quando Jesus diz que conciliar com o adversário para não ficar preso, a prisão nossa, é o nosso perispírito. A nossa origem de espírito está na 607A dos espíritos, só para a gente entender o que nós colocamos. Nós somos um princípio inteligente preso no perispírito. Esse princípio inteligente está na 23, é a definição nossa. Kardec pergunta: o que é o espírito? O princípio inteligente do universo, não do planeta. Que o princípio inteligente sem perispírito, ninguém manda nele. Por isso que nós vemos para o planeta para passar por isso tudo. Reino mineral, vegetal e animal. Agora, temos que saber passar. O desespero nosso é achar que ninguém se preocupa com a minha dor. Já notou isso? Quem lastima, reclama, parece que nem... Gente, cansa as pessoas de reclamar tanto. Ah, ninguém está preocupado. Gente, se nós temos Jesus que diz: vinde a mim, como é que eu posso dizer que não tem ninguém preocupado comigo? Eu não estou indo a ele, só isso. Por outro lado, também, nós alinhamos aí o finalzinho do nosso estudo dentro desse processo. Deus exerce a sua função, Jesus utiliza a lei de Deus e aplicada, a vontade de Deus é única, só tem ela. A lei de Deus vai nos ajustando o comportamento de conformidade com a nossa vontade e determinação. É o que nós vimos na 116, 117 e 118. Então, só falar na lei de sequência e consequência, nós já mencionamos. A lei dos contrários. É a mais prática para a gente fazer. Mais prática, e quem ensinou foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, na oração dele, diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Eu só colocar essas quatro para a gente finalizar, porque o meu tempo está acabando ali. Vê bem, para levar eu tenho que ter. Se eu quero fazer alguma coisa e não tenho, eu vou fazer ali do contrário. Onde tiver amor, Senhor, que eu não leve ódio. Isso eu posso fazer, gente. Isso nós podemos fazer. Onde houver alegria, que eu não leve tristeza. Isso nós podemos fazer. Onde houver perdão, que eu não leve injúria. São pequenas coisas, nós podemos lutar. Aí depende só de mim. Não depende mais de ninguém. E sobre esse problema da alegria e felicidade, quantas vezes nós vamos numa festa de aniversário de alguém que nós amamos e gosta de nós, e lá não somos bem tratados, já saímos lá aborrecidos? A festa é de um grande amigo, não passa mais do que 3 horas, e nós já saímos aborrecidos daquela festa, reclamando de tudo. Falta de consideração. Poxa vida, olha, se eu soubesse, eu não tinha vindo. Não é assim que a gente faz? Olha, por causa de meia dúzia de coxinha, a gente perde a postura. Ora, se eu tenho esse comportamento, eu tenho que pensar em mim. Se eu, Manuel Messias, não consigo ficar na festa de um amigo 3 horas, como é que eu posso conciliar com alguém 15, 20 anos? Me diga. Vamos pensar nisso? Vamos controlar nossas emoções? Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, com as graças de Deus. Então, vamos agradecer aí ao nosso irmão Messias, né, pela disponibilidade dele de nos atender. Eu que agradeço, palestra, só para enfrentar. E vamos fazer, então, a nossa prece, né, de encerramento.
E depois nós vamos deixar 5 minutinhos aberto aí para vocês se confraternizarem, quem quiser conversar um pouquinho, tá? Mas vai ser mais ou menos uns 5 minutos, tá? Porque hoje já começa o nosso ESG, né? Então, às 18 horas, hoje nós vamos iniciar o ESG com 3 turmas, tá bom? Então, vocês todos estão convidados para participar, né? E agora, então, vamos à nossa prece. Lembrando que a nossa amiga Alice, né, está presente aí, um abraço para ela. Então, vamos lá fazer a nossa prece. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, só temos que agradecer a oportunidade bendita de estarmos unidos em pensamento, dessa forma diferente, nesse momento de muita dor para a nossa humanidade, mas, como foi dito, não estamos abandonados, temos a quem recorrer. Jesus é por nós, é por todos. Mestre amado, te agradecemos e te pedimos que conforte nossos corações, dê força para aqueles que enfrentam a pandemia em cima de uma cama, para aqueles que estão com problemas psicológicos em função dessas novas normas que temos que cumprir, em função ainda de não termos a vacina para todos. Te pedimos, Jesus, que abençoe a todos os médicos que estão na frente desse trabalho, que eles possam ser inspirados, que eles possam ter sua força de vontade alimentada para que deem continuidade a esse trabalho tão importante. E assim, só temos que agradecer, não em nosso nome, mas em nome de Deus, graças a Ele, que assim seja. Então, a gente vai deixar aí aberto aí um pouquinho para o pessoal que se quiser se confraternizar, conversar um pouquinho, tá bom? Fico grato pela oportunidade do trabalho. Realmente, sempre reestudando, a gente refaz os conhecimentos e amplia também o entendimento, né? Aliás, só para... Eu não coloquei, mas são 4 verbos que nós temos que trabalhar com ele. Aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendendo por repetição, compreendendo por comparação, aceitando por convicção e fazendo por determinação. O aprendizado por repetição, quem ensinou foi Jesus, com Simão Pedro. Quando Simão perguntou para ele, mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão que errou contra mim? São 7, Senhor? Não, Simão, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, repete até aprender. Então, vamos seguir aí de novo, tá bom? Isso aí. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não, te agradeço aí, Messias. Muito obrigado. Um abração, então, para vocês, hein? Fique com Deus, hein? Saúde, hein? E bom oeste aí para vocês, hein? Tá joia. Obrigado. Boa noite, saúde. Obrigada. E eu que agradeço. Saúde, muita paz, hein? Ô, Alice. Tudo bem, Alice? Clica no botãozinho aí do fone. Oi, Sérgio. E aí, prazer te ver aqui com a gente, hein? Estamos escutando você já. Obrigada. Mas olha só, deixa eu te falar. Eu estava... Hoje... Oi? Pode falar. Eu estava só ouvindo o expositor aí, eu não estava vendo vocês. Aí a Andresa me ajudou. Ah, tá. Então, para você ver, você tem que ativar a câmera. Olha lá, Andresa. Oi, Andressa. Tudo bem? Ela beleza, me ajuda a Alice aí. Não ia conseguir me ajuda, viu, Andressa? É o Sérgio. Cadê a sua? Alice. Oi, Alice. Isso é para Maria Alice. todos. Hoje nós vamos começar o ESG às 18 horas. Olívia, não é o Ivone, não. Olívia! Olha só, eu estava me perguntando à minha mente onde é que você estava. Aí, de repente, não dá 5 minutos, você entra. Que bom, hein? Você me chamou. Meu Deus, onde é que está a Maria Alice? Não está dando mais notícia, não está falando mais nada. Aí você vai, pam, entra. Estamos sintonizados, hein? Eu tô aqui. Eu estou aqui em casa sem internet. Eu estou usando a do celular. Tá bom? Eu também. Eu uso o celular. Tá bom? Bem-vinda, Alice. Mas tu tá no Rio, né? Obrigada, um abração. Você tá no Rio, né? Tô no Rio. Ai, que bom. Tô no Rio. Tá bom. Falou. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau. Valeu, Serginho. Falou.
Agora pode desligar? Pode, se você quiser sair, você pode sair, fica à vontade. Para não acabar a internet aqui do meu celular. Poupa, tem que poupar. Quem poupa tem. Tá bom, Gisele. Um abraço para todos, tá? Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. E aí, Bárbara? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aí, pessoal. Tudo bom, Lívia? Boa tarde, tudo bem? Saudade de vocês, tá? Pessoa chata também tem saudade. Beijão. Boa tarde, gente. Bárbara e a neném, tá bem, Bárbara? Tá bem. Deixa eu mostrar ela aqui, peraí. A gente nem pôde ficar brincando com ela lá, hein? Esse tempo deixou a gente com saudade. Dá o povo do Bezerra, Sofia. Olha lá, dá tchau. Bom, Sofia. Hã? Tá bem grande ela. Olha o Dudu. Ô, Dudu. Tudo bem, Dudu? O Dudu já vai estar adulto quando a gente voltar. Serginho, Oi. tem mais uma aí, hein? Vem, né? Tô sabendo. Mais Olívia uma. contou. Olívia que tá aí nos netos, hein? Tá na família, né? A casa está precisando de gente nova. Formar aquela evangelização lá só com a família da Olívia. Só que é. Só com o maior terror, aquelas crianças. Só a Júlia. Estou com saudade da Jujuba também. Um tempão que eu não vejo. Queria fazer uma pergunta. Oi? Queria fazer uma pergunta. Gilma.